E aí, pessoal, vamos resolver mais um exercício? Bem, nós temos este robozinho aqui, que é um robô do tipo articulado, que possui 4 graus de liberdade, tá? Nós temos aqui uma junta do tipo torsional aqui na minha base, rotativa, rotativa e rotativa. E por fim aqui nós temos a nossa ferramenta de trabalho. É um robô simples também, para fazer análise e montar a matriz de De Navier-Rattenberg, ok? Vamos lá. Nós sabemos que a primeira coisa que nós iríamos fazer seria colocar o eixo Z em cada ponto de referência, né? Fazer a localização do eixo Z, se for uma junta do tipo rotativa, o eixo Z será coincidente, né, com o eixo de rotação daquela junta. Então aqui, como eu tenho uma junta do tipo torsional, ele faz este movimento, então o eixo Z, neste caso aqui, ó, é na vertical para cima, ok? O eixo Z dessa junta aqui, ó, uma junta rotacional, vai estar saindo do plano. E todas as outras juntas aqui são do tipo rotacional, ok? A primeira junta aqui, eu escolhi o eixo X na vertical para a direita para facilitar a minha vida, tá ok? Aí poderiam perguntar, mas Edson, você não poderia escolher o eixo X na vertical, né, para a esquerda? Até poderia, mas não é comum, não é convencional. Só lembrando, né, se eu posso utilizar, eu posso escolher de forma que venha facilitar a minha vida, melhor. Por quê? Porque eu sei que para a direita aqui a graduação ela vai ser positiva, para a esquerda já me dá uma graduação negativa, facilita depois no meu entendimento, ok? O eixo Y sai de acordo, né, com a regra da mão direita, então coloquei aqui, ó, minha referência na base. A próxima referência é na minha junta, na primeira junta rotacional aqui, ó, ok? E aqui, novamente, né, eu já tinha o eixo Z, coloquei o eixo X de forma que ele fosse perpendicular ao Z atual e perpendicular ao Z anterior. Ou seja, eu mantive a mesma orientação do eixo X anterior, que facilitou minha vida, tá ok? E novamente o eixo Y sai de acordo com a regra da mão direita. A próxima junta também é rotacional. Cara, facilitou muito a minha vida, eu vou repetir a mesma orientação, ó. Repetir a mesma orientação e repetir novamente a mesma orientação para a próxima junta rotacional. E aí eu preciso colocar a minha ferramenta, né, a minha referência na ferramenta de trabalho. O que eu fiz? Eu coloquei a mesma referência da minha base, também para facilitar na minha ferramenta de trabalho, ok? Então coloquei aqui a minha referência. Lógico que o eixo X que eu tenho aqui, ele tem que ser perpendicular ao eixo Z atual e perpendicular ao Z anterior, que também atende neste caso aqui, ok? Montei então os eixos, né, de referência de cada junta e agora eu vou partir para a análise e colher os parâmetros do meu robô, ok? Os 4 parâmetros para montar a tabela de De Navier-Rattenberg. Bem, então eu tenho aqui, ó, a primeira referência e eu tenho aqui, ó, a segunda referência. E aí eu vou perguntar para vocês, olha, qual é o deslocamento entre o x0 e o x1? Vocês já sabem que vale LA. Qual é o deslocamento entre o Z0 e o Z1? Como eu não consigo traçar uma reta perpendicular aos dois eixos ao mesmo tempo, então vai valer 0, tá ok? Qual é o ângulo de torção entre o Z0 e o Z1? Vou virar para vocês aqui, ó, para facilitar, né? Para mim ele está aqui, ó, dessa maneira, para vocês estaria dessa maneira aqui, ó. Só lembrando para vocês que o ângulo eu sempre vou medir do eixo Z atual, que é o Z0, para o Z posterior. Vou colocar aqui para facilitar, então o ângulo sai daqui para cá, ó, ok? Qual é o sentido? Trigonométrico, então mais 90, o ângulo é positivo, tá ok? E aí, novamente, eu pergunto para vocês, né, qual é o ângulo entre o x0 e o x1, que é o ângulo de rotação? Inicialmente ele é 0, mas se eu aplicar um movimento na junta da minha base, essa referência aqui do meu robô, ela vai se movimentar. Então o ângulo de rotação aqui entre o x0 e o x1 é o próprio θ1, ok? Então, ó, preenchemos a primeira linha, 0,90 LA e o próprio θ1, ok? Vou partir para o preenchimento agora da minha segunda linha. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu eixo, né, que é agora o Z1, o X1 e o Y1, e eu tenho aqui, né, o Z2, o X2 e o Y2. Bem, qual é o deslocamento que eu tenho aqui entre o X1 e o X2? Bem, não dá para medir porque eu não consigo traçar uma reta perpendicular aos dois eixos X, né? Então vou dizer aqui que o deslocamento é igual a 0.
Consigo medir o tamanho do elo, que é a distância entre o x1, desculpem, né? Entre o z1 e o z2? Sim, eu consigo traçar uma reta que seja perpendicular ao eixo z atual e o z posterior, que é o próprio eixo x. E esta medida vale quanto? Vale LB, ok? Qual é o ângulo entre o eixo z atual e o z posterior? Vale 0, né? Estão aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido, ok? São retas paralelas, ok? E qual é o ângulo entre o x1 e o x2, que é esse daqui? Inicialmente é 0, porém se eu fizer uma movimentação nessa junta aqui, a junta posterior ela vai se deslocar. Então este movimento é o próprio θ2, ok? Então voltando, né, para analisar a nossa tabela, eu tenho aqui que o tamanho do elo é LB, 0, 0, né? Eu não tenho o ângulo de torção, eu não tenho distância entre o x1 e o x2. E o ângulo entre x1 e x2 é o próprio θ2, inicialmente ele é 0. Então, vamos agora analisar, né, este eixo aqui, que é o Z2, X2, Y2, em relação ao Z3, X3 e Y3. É a mesma análise. A diferença aqui é que a distância entre, né, o Z2 e o Z3 vale LC, ok? Esta é a diferença. Então, ó, a diferença aqui que é a distância, que é o tamanho do elo, né, a distância entre o X, né, entre o Z atual e o Z posterior, vale L3. E o ângulo entre o eixo X que eu estou analisando e o X posterior também vai variar, ok? Que vai ser o próprio θ3. Inicialmente ele é 0, mas é o próprio θ3, que é esse daqui, ó. Qual é o ângulo entre o x012, né? Entre o x2 e o x3? Qual é o ângulo? Inicialmente é 0, porém se eu aplico um movimento nessa junta aqui, ó, esta parte do meu robô vai se deslocar, ok? Então o ângulo entre este x e o x atual é a própria variação de junta, ok? Agora eu vou para o último, eu vou medir aqui, né, o meu eixo Z3, X3, Y3 com Z4, X4 e Y4, que vai ficar assim, ó, ok? Aí eu pergunto para vocês, eu consigo medir o tamanho do elo aqui, que é a distância entre o Z atual e o Z posterior? Sim. Essa reta paralela é o próprio X aqui, ó, da junta atual, ok? Que vale quanto? Vale LD, ok? Eu consigo medir aqui o deslocamento entre o X atual e o X posterior? Não, não consigo medir numa reta que seja paralela, desculpa, né? Uma reta que seja perpendicular aos dois eixos ao mesmo tempo, ok? Qual é o ângulo formado entre o Z atual e o Z posterior? Aí vocês teriam que olhar aqui, ó, ok? Este ângulo aqui, ó, entre o Z atual e o Z posterior, tá aqui, ó, sentido horário, então menos 90, ok? Deixa esse carinha aqui para este daqui, ó, menos 90, ok? Ele está aqui. E qual seria o ângulo entre o X atual e o X posterior? Inicialmente ele é 0, porém quando eu aplico o movimento nessa última junta aqui, ó, eu vou movimentar aqui o meu punho com a minha ferramenta de trabalho. Então é a própria variável de junta neste caso aqui. Então, como que ficou a nossa tabela? Nós temos aqui o ângulo de menos 90, o valor ali de LD que nós medimos, que foi o tamanho do elo, e nós temos aqui que o ângulo de deslocamento, né, o ângulo de rotação é igual ao próprio θ4, ele inicia em 0, e o deslocamento é igual a 0. Eu não consegui medir, né, com uma reta perpendicular o eixo X atual e o X posterior. Bem, uma vez que eu tenho aqui a tabela de de Navier-Rattenberg, eu vou agora encontrar as minhas matrizes, né? Só lembrando para vocês que cada linha dessa vai gerar uma matriz, né? Teria aqui 4 matrizes. Fazendo as substituições, eu chego nas minhas matrizes, ó, matriz 1, matriz 2, 3 e 4. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar essas matrizes. E ao multiplicar essas matrizes, sempre na sequência, né, matriz 1 multiplicado pela matriz 2, multiplicado pela matriz 3 e multiplicado pela matriz 4. Eu vou encontrar este resultado aqui. Só lembrando para vocês, pessoal, que a última coluna dessa minha matriz final que eu encontrei é que vai me dar as equações da minha cinemática direta, ok? Então aqui eu tenho a equação relacionada a x, a equação relacionada a y e a equação relacionada a z. O restante das minhas equações, né, eu sei que elas representam ali o ângulo de ataque da minha ferramenta, ok? Então, bons estudos para vocês!